Nós vamos começar hoje uma série de exposições do livro do profeta Abacuque. E se você quiser abrir sua Bíblia, fica lá no Antigo Testamento, contado como um dos profetas chamado profeta menor, um dos profetas menores, os 8 profetas menores. Na versão que eu tenho usado aqui, aquela Nova Almeida Letra Gigante, página 1344. Não sei se ajuda. O tema geral desse mês é Deus controla a história das nações, e essa é a questão que Abacuque luta no decorrer do seu livro. Um livro pequeno, um livro de 3 capítulos. Eu vou falar sobre o esboço daqui a pouco, mas antes de entrar no livro propriamente dito, eu queria dar algumas informações introdutórias que eu julgo serem relevantes para a gente. Nós estamos contando aqui com o nosso PowerPoint, né? Então, uma questão sobre a autoria, os dados sobre a autoria. A gente não tem nenhuma informação sobre Abacuque, fora a menção aqui no livro bíblico. Debate-se o significado do nome dele, o que significa Abacuque. Por causa da raiz da palavra hebraica, o nome tem sido traduzido como segurar. E Lutero tem dito que ele é chamado de abraço, ou por causa do seu amor ao Senhor, ou porque, como Jacó, ele lutava com Deus. E o que nós vamos ver no decorrer do livro é que Abacuque realmente luta com Deus, ele está buscando algumas respostas em Deus, e ele, de forma muito apaixonada, vai em luta com o próprio Senhor para obter, ou pelo menos tentar obter algumas das respostas que ele precisa. Ele é mencionado no livro apócrifo, ou num texto apócrifo, Daniel capítulo 14, 27 e 38. Não adianta você procurar na sua Bíblia, só vai ter na Bíblia de Jerusalém, a edição pastoral, geralmente usada por católicos, né? Nesse texto apócrifo foi mencionado que ele se encontra em Jerusalém, ao mesmo tempo que Daniel está preso na Babilônia, e um anjo ordena a Abacuque que ele alimente Daniel, quando ele está no cativeiro, na verdade na cova dos leões. Obviamente Abacuque diz que não pode alimentar Daniel por causa da distância geográfica, e o texto apócrifo vai dizer que o anjo pega Abacuque pelos cabelos, com uma panela com um tipo de caldo e pão esmagado sobre aquele caldo, e leva Abacuque àquela covil dos leões ali. Abacuque alimenta Daniel, e depois o anjo leva Abacuque de volta para Jerusalém. Mas é talvez a única menção extra-bíblica importante e relevante que a gente tem sobre o profeta. Debate-se se esse profeta seria um tipo de profeta profissional. Já nessa época, em Judá, havia escolas de profetas. Então, há um debate se ele era um membro de uma escola de profetas, um tipo de seminarista que é comissionado a profetizar, ou ele era um levita. Essa é uma possibilidade também, especialmente porque a sua profecia é um poema, e o último capítulo da profecia é um longo salmo. Toda a estrutura é similar aos salmos que nós temos na Sagrada Escritura, e a gente encontra uma menção a um tipo de profeta em 1 Crônicas 25:1, que profetizavam com harpa, lira e símbolos. Então eles profetizavam enquanto cantavam, usando instrumentos sonoros. A profecia deles vinha desse contexto. Então alguns vão debater que ele também seria um profeta ligado ao templo, que servia no templo, ou, se fosse um profeta vindo de uma escola de profetas, um profeta que trabalharia na corte do rei de Judá. Quanto à data e ocasião, a profecia é dada após a morte do rei Josias. A gente descobre aí na Bíblia que o rei Josias morre em 609 a.C. As menções da morte dele estão em 2 Reis 23, versos 28 a 30, e 2 Crônicas 35, 20 a 27. Josias é um dos grandes reis de Judá, é o último rei por meio do qual o avivamento ocorre em Judá. O texto bíblico vai dizer que na época de Josias ocorre a maior Páscoa da história do Antigo Testamento, e inexplicavelmente, a Bíblia não dá detalhes, Josias resolve entrar no meio de uma guerra que não lhe dizia respeito entre Egito e a Síria. Ele acaba sendo morto no combate, e aí, após a morte dele, entra um período de ocaso em Judá. O livro provavelmente foi escrito em cerca de 605 a.C., no tempo do rei Joaquim, que é um rei bem diferente de Josias, seu parente,
e na época em que Nabucodonosor derrotou o faraó Neco em Carquemes. Então, a essa data situa o livro mais ou menos 20 anos antes da destruição de Jerusalém, a grande tragédia que é encontrada nas páginas do Antigo Testamento, que vai ocorrer em 586 a.C. Nabucodonosor impõe o cerco à cidade, a cidade é destruída, o rei da época é morto e os sobreviventes são levados em cativeiro para a Babilônia. O livro tem uma estrutura diferente de outros profetas do Antigo Testamento. Geralmente, os profetas do Antigo Testamento proferiram a palavra sagrada dada por Deus diante do povo. Aqui em Abacuque nós temos o profeta conversando com Deus e o povo assistindo essa conversa, o povo tomando ciência dessa conversa. O tema central da conversa é como um Deus que é totalmente bom, como a gente vai ver semana que vem, Abacuque vai dizer que Deus é totalmente puro de olhos e que também é todo poderoso, pode se servir do mal e continuar bom. Então todo o drama que a gente vê no livro de Abacuque é o drama do chamado problema do mal. Como é que Deus permanece bom se servindo do mal, usando o mal para os seus propósitos. Você tem um mapa aí, só para a gente se localizar um pouquinho. Jerusalém fica bem aqui no cantinho. Opa, deixa eu sair. Jerusalém fica aqui no canto. E em vermelho você tem toda a extensão do chamado Império Babilônico, para onde os judeus que sobreviveram à destruição de Jerusalém são levados cativos. Depois o Império Babilônico foi suplantado pelo Império Medo-Persa, que tem um quadro também, e finalmente esse foi suplantado pelos macedônios comandados por Alexandre o Grande, que conquista até quase os confins da terra. Algumas questões sobre o texto, o estilo do texto. Por causa de uma menção em Abacuque 2, verso 2, né? O texto foi escrito com o objetivo de ser lido e não ouvido. O profeta recebe uma ordem para que ele escreva a profecia, para que pessoas que estejam correndo consigam ler o que está registrado nas páginas do texto profético. Como eu já mencionei, o livro é um diálogo, nós vamos ver isso daqui a pouco. Toda a estrutura do livro é pergunta, e resposta. O livro inteiro é um diálogo entre Abacuque e Deus, e a luta apaixonada do profeta em entender por que Deus tolera o mal e por que Deus se serve do mal quando lhe é do seu arbítrio. Um ponto importante para a gente aqui é que a última parte do livro, capítulo 3, é um longo poema. Ele tem um tom bem diferente do capítulo 1 e do capítulo 2. Tanto que é dito que o capítulo 3 é um tipo de salmo fora dos salmos, tanto por causa da estrutura e do estilo literário do capítulo 3. É um grande canto, por assim dizer. O livro é basicamente especulativo e meditativo. O profeta, ele quer literalmente entrar num campo que é todo santo, que é vedado a nós mortais. Ele quer entender de fato como é que se concilia a crença em Deus todo bom e todo poderoso e a aparente prevalência do mal na criação. Então, mais uma vez, diferente de outros profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel, Miqueias, Sofonias e outros, Joel e outros, o profeta não está confrontando o povo na sua profecia, mas ele entra numa luta com Deus, ele confronta Deus, ele busca respostas em Deus. Antes de entrarmos ainda no texto, vamos dar uma olhada rápida no livro. Se você usa a Bíblia, isso talvez ajude um pouquinho, só para a gente entender aí a estrutura do livro. O tema geral é: será que Deus controla a história das nações? Será que Deus é soberano mesmo no caos, na convulsão social, no aumento, no incremento da violência, na justiça sendo torcida? Será que Deus permanece Senhor mesmo nessas questões? Posto o tema, então a gente pode esboçar rapidamente o livro. Hoje nós vamos tratar do capítulo 1, verso 1 até o verso 11. O capítulo 1, verso 1, há uma pequena introdução, bem breve, vou mencionar daqui a pouco uma razão por que a introdução é curta. Do capítulo 1, verso 2 ao verso 4, nós temos a primeira reclamação do profeta. A reclamação é: por que os pecados do povo de Deus não são punidos? E aí nós temos a primeira e surpreendente resposta de Deus, capítulo 1, verso 5 até o verso 11,
Deus responde ao profeta: estou prestes a punir os caldeus, a Babilônia será o meu instrumento de disciplina, de punição. Aí, domingo que vem, nós vamos ver a segunda queixa, que vai do capítulo 1, verso 12, até o capítulo 2, verso 1. A segunda queixa de Abacuque, que não consegue entender a primeira resposta de Deus, é: como um Deus totalmente santo pode usar um instrumento profano, ou um povo pecador, como o povo do caldeu babilônico? E aí Deus responde uma primeira resposta, versos 2 a 4, que vamos tratar semana que vem. A insolência também será punida, e a fé paciente será recompensada. E nessa sessão nós temos o verso mais famoso do livro, citado em Romanos, citado em Gálatas, citado em Hebreus: o justo viverá pela fé, o justo pela fé viverá. Então, nesse contexto que essa passagem é dada. Depois, no terceiro sermão, a sexta parte do livro, vai do capítulo 2, versos 5 a versos 20, nós temos 5 ais, 5 condenações contra a violência, o orgulho, a altivez, a agressão, a desumanidade e idolatria. Todo pecado será castigado. E finalmente, capítulo 3, verso 1 a 19, vai ser o último sermão da sequência, nós temos aí um canto a respeito da glória e do poder de Deus, uma visão exaltada do profeta a respeito de quem Deus é. Um dado curioso aqui é que em 1947 se descobriu em Qumran os chamados manuscritos do Mar Morto. O texto de Abacuque foi descoberto parcialmente, apenas o capítulo 1 e o capítulo 2, mas curiosamente aqueles monges ali que viviam em Qumran fizeram um comentário, eles legaram um comentário bíblico do capítulo 1 e do capítulo 2. Esse comentário foi descoberto também em Qumran, junto com outros manuscritos, no ano de 1947. Posto isso, vamos ler então a profecia, os primeiros 11 versos, e vamos ver o que Deus tem a dizer para nós hoje na sua Sagrada Escritura. Abacuque, capítulo 1, versos 1 a 11. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei está frouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem para as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês rivaliza obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda a terra. Se os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoam terra, as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante, tornam-se culpados esses cujo Deus é a própria força. O primeiro verso, a introdução do livro, é bem breve, diferente de outras introduções proféticas. Abacuque não fala da sua terra, não se situa geograficamente, não diz a tribo ou a cidade onde ele veio. O profeta também não se localiza a partir da sua própria família, ele não dá nenhuma indicação de quem é seu pai, de onde ele veio. A introdução é bem simples: sentença, pode ser traduzida como oráculo, revelada ao profeta Abacuque. A ideia aqui é que Abacuque tem um espírito de urgência tamanho, ele sente que ele precisa comunicar sua mensagem com tanta velocidade que ele não fala de si, ele prefere não dar detalhes de si. O que ele quer é se concentrar naquilo que Deus deu a ele. E o surpreendente aqui é que Abacuque ousadamente inclui as suas próprias palavras como parte da sentença revelada. Abacuque, para assim dizer, supõe, ou presume, ou pressupõe que até mesmo o seu diálogo é parte dessa ação inspirada de Deus que nos dá essa sentença revelada. A ideia de revelar aqui é descortinar,
Quer dizer, o que Abacuque quer destacar para a gente aqui é que tudo que vem abaixo é dado não apenas por inspiração divina, mas é Deus mesmo que revela, é Deus mesmo que descortina para ele e para nós também. Um ponto importante para destacar aqui, talvez uma aplicação, é que ao não falar de si mesmo, da sua família, ou da onde ele veio geograficamente falando, Abacuque nos dá um padrão para obreiros e pastores. Desconfie de quando pastor, ou pregador, ou missionária começa a falar muito de si mesmo. Abacuque, ele tem interesse em se concentrar na palavra sagrada. Ele não está preocupado aqui em falar das suas experiências, das suas percepções, dos seus sonhos, do que ele gostaria que acontecesse com Jerusalém e Judá. Toda a urgência dele se concentra em colocar diante do seu público original e da gente também o que Deus quer falar, o que Deus quer instruir ao seu povo lá no passado e a nós também. Abacuque não tem preocupação consigo mesmo. Sua preocupação é com a palavra sagrada, com o oráculo revelado. Então a gente tem que desconfiar quando um pastor, um obreiro, um pregador começa a falar muito de si mesmo, começa a contar das suas experiências. A gente tem que imitar Abacuque, nós que pregamos a palavra. A gente tem que se concentrar com urgência naquilo que Deus tem a nos dizer aqui e agora. Mais uma vez, o que é surpreendente aqui é que essa sentença revelada não é algo a ser revelado de Deus para o povo, mas a sentença revelada, o diálogo que nos é dado aqui por revelação, é uma conversa entre o profeta e Deus. E como a gente vai aprender semana que vem, essa conversa se dá na torre da vigia. Isso é, Abacuque, como um tipo de vigia, ele luta com Deus, ele entra em luta com Deus, com Jacó no vale de Jaboque, para receber respostas para o dilema que ele está passando. E a gente entra na primeira queixa dele, vai dos versos 2 ao verso 4, e a queixa dele se refere ao fato de que o Deus entrou na aliança com o seu povo. Essa aliança é uma aliança graciosa, essa aliança depende somente de Deus. Deus é que estabelece a aliança, estabelece as condições da aliança. Deus é que faz os sacrifícios para que a aliança seja firmada, e da parte do povo, a responsabilidade dessa comunidade é obedecer a aliança. Mas o que a gente descobre aqui nesses 3 versos é que o povo, esse povo santo, para se dizer, essa igreja do Antigo Testamento, está longe de um procedimento santo e comportamento santo. O texto começa dizendo: até quando, Senhor? Essa é uma expressão cara aos salmos, a ideia de que Deus está demorando para agir, Deus está aparentemente em silêncio, Deus não está atendendo a petição daquele que ora, daquele que clama. Mas um ponto-chave para nós aqui, na minha tradução, a palavra Senhor está em versalete, é que Abacuque se dirige a Deus pelo seu nome especial, Yahvé, aquele que é, eu sou o que sou, aquele que se revelou a Moisés na sarça que ardia e se consumia no deserto. Em outras palavras, Abacuque não está invocando qualquer divindade, ele não está se dirigindo a qualquer Deus, ele se dirige ao Senhor, a Yahvé, ao Deus que entrou num pacto que é inquebrantável, um pacto que deveria permanecer por toda a eternidade com a nação de Judá. Até quando, Yahvé? Até quando, Eterno? Até quando, Senhor? E essa é a oração que nós encontramos na boca daquele que sofre, daquele que busca respostas e aparentemente essas respostas não vêm. Até quando? Essa é a oração dos judeus que foram arrebanhados e levados para o holocausto da Segunda Guerra Mundial. Até quando? Essa é a oração de todo aquele que sofre. Até quando? Só que o texto vai um pouco adiante. O texto fala que Abacuque clamava e gritava. E o que você precisa notar aqui é que esse profeta, mais uma vez, lembra, o livro é um diálogo entre o profeta e Deus, não o profeta falando em nome de Deus para a comunidade da fé. Não, é o profeta orando a Deus, buscando respostas em Deus. Só que o profeta aqui está agitado, ele clama, ele grita, ele não é alguém frio ou apático na frente da presença de Deus. Na verdade, o profeta só pode orar desse jeito, clamando e gritando, porque ele está na presença do Eterno, daquele que é pessoal, daquele que é infinito, daquele que tem poder de atender as orações feitas a ele. Até quando, Senhor, clamarei e gritarei?
E o que leva Abacuque até essa atitude tão emocional, tão dramática na presença de Deus? Ele olha para o estado da igreja do Antigo Testamento, ele olha para o estado de Judá no Antigo Testamento, e o que ele vê no povo da aliança é simplesmente um comportamento deplorável. O mais chocante para nós aqui, quando a gente entende um pouquinho o contexto maior, é que alguns anos atrás, talvez 5 anos atrás, 10 anos atrás, Judá havia aprovado o maior avivamento da sua história por meio do rei Josias. O livro da lei estava perdido, foi encontrado dentro do templo numa reforma, uma profetisa explica o livro da lei para Josias e para a sua corte. O rei Josias se quebranta, se humilha, e o rei Josias convoca todo o povo de Judá a renovar a aliança da Páscoa na presença do Eterno, e vem gente até de outros lugares para vir renovar essa aliança. E o texto de 2 de Reis, em 2 Crônicas, vai dizer que nunca houve Páscoa assim em Judá. Passou-se os anos, mudou-se o rei, agora nós temos outro rei, e em vez de Abacuque perceber uma espiritualidade calorosa, profunda, verdadeira, devota, o que ele vê? Ele vê violência, ele vê iniquidade, ele vê opressão, ele vê litígio de discórdia, ele vê a lei sendo afrouxada, sendo deixada de ser cumprida, ele vê os ímpios cercando os justos. Em outras palavras, Abacuque chega a um nível de tensão tal que ele não consegue entender como esse Deus, Yahvé, que estabeleceu um pacto com o seu povo, entrou numa aliança sagrada, inquebrantável, graciosa com o seu povo, permite ou deixa que seu povo, em vez de ter um procedimento santo, um procedimento que atraia outros gentios, ou atrai gentios para adorar a esse Deus, esse povo tenha esse baixo comportamento. A ideia que o texto transmite para a gente é que a violência estava presente dentro da cidade de Jerusalém, nas estradas de Judá, entre as aldeias de Judá, as pessoas se matavam à toa, a vida humana naquela altura não valia nada. A ideia de iniquidade é que aquele povo não conseguia cumprir a lei de Deus, cumprir os mandamentos de Deus. Ele fala também de opressão, ele não dá a indicação da razão dessa opressão, que tipo de opressão tem em vista, mas a gente pode presumir aqui que provavelmente a carga tributária era bem excessiva, e o povo não conseguia receber benefícios da carga tributária que era dada para sustentar levitas, sustentar o templo, sustentar os mais pobres em Judá. O texto também fala de destruição e violência presentes diante dele. Isso é, o profeta, enquanto andava pelas ruas de Judá, ele contemplava essa violência, contemplava pessoas sendo mortas, contemplava lugares sendo destruídos, a propriedade sendo destruída. Ele fala de litígios, de discórdias, e no verso 4 ele fala da lei se afrouxando. Quando Deus entra numa aliança com todo o povo no Sinai, Deus dá a sua lei para todo o povo. O preâmbulo da lei é importante. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Porque Deus, com o poder, tirou o povo da terra do Egito. Deus agora estabelece instruções para o povo. Deus dá agora regras de conduta para que o povo de Israel e agora o povo de Judá sejam uma comunidade missionária. Mas em vez do povo de Judá seguir a lei, que é o sinal visível do pacto, o povo é errante, o povo afrouxa a lei. Uma outra tradução diria que o povo distorcia a lei. O jeitinho e a malandragem brasileira parece estar impregnados em Judá no 6º século a.C. O povo, em vez de viver as instruções divinas como sinal da sua pertença à aliança, preferia torcer a lei, preferia deixar de cumprir a lei, ofendendo Deus, o Deus eterno, que havia entrado numa aliança inquebrantável com Judá. E aí, por isso, os ímpios cercam os justos e a justiça é torcida. A gente pode pensar um pouquinho nossa própria situação aqui no Brasil. É desesperador quando uma nação tem leis e essas leis são sistematicamente descumpridas. É desesperador quando nós começamos a perceber que o injusto parece triunfar, a maldade parece estar mais presente do que a bondade. Como nós respondemos a isso?
No caso de Abacuque, ele responde clamando e gritando aquele que pode lhe ouvir, que é o eterno Deus Yahvé. Alguém vai ficar reclamando também. A questão chave para Abacuque aqui é: por que Deus o intervém? Ao invocar o nome de Deus, Yahvé, o que Abacuque quer transmitir ao seu leitor original e a nós é que ele está chamando para o debate o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus da terra, o Deus que criou o ser humano, homem e mulher, a sua imagem e semelhança, os colocou no jardim perfeito, o Deus que, antevendo a queda, ele estabelece um meio de redenção, semente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente, o Deus que, desde Sete, tem um povo que lhe é peculiar, que lhe é seu, um povo que lhe pertence, o Deus que leva esse povo para o Egito, 70 almas, e traz milhares, milhões do Egito, e tira esse povo do Egito com mão poderosa, com braço forte, esmagando as divindades egípcias, libertando esse povo do Egito. Deus estabelece esse povo na terra da promessa, uma terra que manda leite e mel. É esse Deus que Abacuque invoca. Esse Deus que não só tem poder para fazer tudo isso e muito mais, mas um Deus que tem poder para responder. A questão é, dado essa situação do povo da aliança, por que Deus não responde? Por que Deus não intervém? Por que Deus permanece em silêncio? E um ponto chave para nós aqui, a gente fala dessa questão como, entre aspas, o problema do mal. Somente em Israel essa pergunta podia ser feita, porque somente em Israel, de todas as nações, havia a crença que esse Deus, Yahvé, esse Deus que é pessoal e infinito, ele também é bom, totalmente bom e também todo poderoso. Os pensadores, eles vão acusar o cristianismo de incoerência ou inconsistência, e mesmo o judaísmo. Eles vão dizer que é impossível, dado ao mal presente na criação, nós criamos um Deus que é todo bom e todo poderoso. Mas será que é assim mesmo? Pensa nos ateus. O mal para eles é uma realidade. Qual a resposta deles para a prevalência do mal na criação? Eles não creem em Deus. Eles não creem num ser pessoal, infinito, que criou um mundo muito bom e mesmo com a queda continua cuidando, guiando a história do mundo. Eles não creem nisso. Para eles, a vida é basicamente materialista. Ponto. Para eles, o mal físico já está presente na criação. Mais complicado ainda, para eles o mal moral é simplesmente uma questão de percepção pessoal, individual, ou simplesmente uma questão do que o Estado determina o que é mal. E é curioso notar os grandes experimentos ateus do século XX, como o comunismo. Para o comunista, o mal era o burguês, o mal era o que resistia ao Estado, e esse deveria ser simplesmente exterminado. Para o nazismo, o mal eram os fracos, o mal eram os judeus, o mal eram os chamados eslavos, eles deveriam ser todos destroçados sem nenhuma piedade. O ateu reclama do cristão. O ateu vai dizer que o cristão não consegue solucionar o problema do mal, porque ele quer crer no Deus que é todo bom e todo poderoso. Mas como o ateu responde ao desafio do problema do mal? Como é que ele lida com o problema do mal? Mais uma vez, para o ateu, de forma arbitrária, ou o indivíduo faz a opção do que é bem e o que é mal, ou o indivíduo entrega a sua vontade ao arbítrio do Estado, o arbítrio da ideologia, e essa ideologia que vai determinar o que é bem e o que é o mal. E para o panteísta? Para o panteísta, a divindade é pessoal, mas infinita, e a divindade comporta o bem e o mal. E na verdade, no final, para o panteísta não existe bem e também não existe mal. Aí isso lembra a história de Francis Schaeffer. Ele conta que uma vez ele estava em Oxford, e ele estava no quarto de alguns alunos, numa república em Oxford, e ele estava escutando um aluno hindu defender mais ou menos essa posição, que no final, bem e mal, são questões da mente. Com meditação a gente pode eliminar essa aparente contradição da existência do bem e mal na criação, que no final não existe uma distinção entre o bem e o mal. E Schaeffer diz que enquanto aquele hindu falava de forma muito persuasiva,
uma chaleira começou a apitar com água fervendo. E ele disse que, enquanto aquele homem falava, ele pega aquela chaleira, se posta atrás do homem e fica segurando aquela chaleira como se fosse derramar água quente em cima daquele homem. E o homem repara que todo mundo parou de olhar para ele, começou a olhar para trás, ele se vira e vê Schaefer com aquela chaleira com água fervendo em cima dele, e ele pergunta para Schaefer: o que você vai fazer? E a resposta de Schaefer é: bom, se não existe bem e mal, o que me diz que vai ser mal te dar um banho de água pelando aqui? E Schaefer disse que a conversa acabou em 1 minuto, o hindu ficou muito ofendido e saiu pela noite, pisando duro, com muita raiva. O problema do mal é sério, a questão do mal é séria, para nós cristãos ela é séria, porque nós cremos que o mal de fato existe, o mal é, como diz o profeta, iniquidade, mas nós também cremos que Deus, Yahvé, todo bom e todo poderoso. As opções postas diante da gente, ateísmo, panteísmo, elas são incapazes de responder como pessoas podem viver de forma autêntica, dada a prevalência do mal no mundo, como elas podem viver de forma esperançosa, dada a prevalência do mal no mundo. Então, esse tipo de questionamento só pode ser feito com propriedade, ou só pode ser feito de forma autêntica em Israel, e naqueles que atendem a escritura cristã. Para nós, aqui há um dilema de fato, uma tensão de fato. Como Yahvé, todo bom e todo poderoso, tolera o mal na criação? E a gente vai mais adiante. Como é que esse Deus, que é todo bom e todo poderoso, usa o mal na criação? Mas, se isso é uma tensão para nós, cristãos, para nós que queremos ouvir a palavra sagrada, as outras opções postas, elas não conseguem responder ao contento, como nós podemos ver de forma autêntica, de forma bonita, como podemos fazer atos bons se há o mal presente na criação. 2 pontos aqui para refletir, a gente continua avançando no texto aí. Primeiro ponto, o que a gente aprende aqui nesses 3 versos é que Deus nos convida a expressar nossa queixa diante dele. E esse é um ponto importante para nós aqui. E nós precisamos aprender isso. Todos nós estamos sujeitos ao mal. No caso do profeta, o mal para ele aqui é o fato da nação eleita não viver de acordo com as ordens, com as instruções que o Deus da eleição considera aquela nação. Mas em Jó, o mal é a perda de entes queridos, dos seus filhos, dos seus bens, a ausência completa de resposta, porque todos os seus filhos foram mortos, porque todos os seus bens foram perdidos. Para Asaf, a questão do mal é porque o ímpio prospera, porque o justo muitas vezes é pobre e simples, e porque o ímpio, que debocha da existência de Deus, ele continua prosperando, continua ficando cada vez mais poderoso e rico. Então, num aspecto aqui, não importa o tipo de mal que você está lidando. Você pode ter preocupações com o país e estar indignado com o estado do país e perguntando por que Deus está em silêncio, por que Deus não opera. E talvez a situação se torne um pouquinho pior aqui, quando a gente descobre que os evangélicos hoje são 25% da população, e segundo os estudiosos, deveriam chegar a 40% da população em mais 20 anos. Onde está Deus? Onde está Deus diante do que ocorre ao nosso redor? Crise social, econômica, violência, 60 mil pessoas mortas por ano no Brasil. Onde está Deus? Perguntar assim, perguntar o profeta: por que o povo não é avivado? Por que a igreja é avivada? A igreja avivada tem o poder de ser sal e luz de fato. Por que Deus não reaviva a sua igreja em nosso país? Mas você pode ter outros questionamentos. Por que meu casamento fracassou? Por que eu fui acometido dessa enfermidade? Por que eu não consigo vencer o meu pecado? O meu pecado sempre está diante de mim. Não importa a luta e o anseio que você esteja travando. Abacuque nos lembra, junto com Asaf e Jó, você é convidado a, com toda a honestidade possível, a expressar diante de Deus os seus anseios, as suas dúvidas, as suas lutas. Se você notar, e isso vai ficar mais claro semana que vem, debater com Deus implica falta de fé. Lutar com Deus implica falta de fé. Você apresentar suas demandas, como diz o profeta Isaías, implica falta de fé. O que é terrível no texto sagrado é quando nós expressamos nossas dúvidas diante da autoridade santa.
Quando um obreiro ou um membro da igreja começa a duvidar da bondade de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus, da capacidade de Deus de fazer boas todas as coisas, de tirar do mal o bem. Isso que é complicado na Sagrada Escritura. Asaf está revoltado com Deus no Salmo 73. Ele não consegue entender como é que Deus permite que os poderosos da época dele blasfemem o santo nome e continuem sendo prósperos, continuem crescendo na vida. Aí, ele diz que ele só não profere essas palavras à frente do povo para não blasfemar. Ele diz que ele bota a mão na boca. Então, do lado, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala na presença do povo de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser pedras de tropeço. Do outro lado, Abacuque lembra que Deus está pronto a receber as nossas demandas. Deus está pronto a receber nossas queixas. Nós, como filhos da aliança, como membros do povo da aliança, somos aqui convidados, abre-se aqui uma porta para que a gente entre na nossa dispensa, lembra do sermão de Mateus 6, no nosso lugar secreto, e a gente coloque diante de Deus tudo aquilo que atribula o nosso coração, com toda a honestidade possível. Então, diante do silêncio de Deus, nós somos convidados, aqui no livro de Abacuque, a colocar diante dele aquilo que atormenta o nosso coração e a nossa mente. Não importa se são as grandes questões nacionais, se são questões pessoais, não importa. Nós somos convidados a nos apresentar diante de Deus e derramar diante dele tudo aquilo que pesa sobre nós. Irmãos, irmãs, só nós perdemos quando nós preferimos desabafar na frente do povo da aliança, em vez de desabafar na presença de Deus. Deus nos chama, venham, apresentem suas demandas. Deus aqui nos convida. A gente é chamado aqui a gritar e clamar na presença de Deus. As duas imagens são emocionais. Nós não estamos aqui diante de uma pessoa simplesmente conversando com Deus. Mais adiante, Abacuque vai dizer que ele se coloca na torre da vigília. Abacuque se agarra a Deus, ele se abraça, o significado do nome dele. Ele se abraça a Deus, ele está lutando por Deus, ele quer respostas que somente Deus pode lhe dar. Se Abacuque luta com as questões do país, a gente lembra que Jó trava o mesmo combate com Deus por questões muito pessoais, a perda dos seus filhos, a perda dos seus bens, da sua fazenda, e Asaf luta também com a questão da ascensão dos poderosos, do aparente triunfo dos poderosos. Irmãos e irmãs, corram para Deus, apresentem suas demandas a Deus. Eu não sei o que se passa no coração de você, não sei qual as lutas que você trava, mas lembra de Abacuque, você é convidado a gritar e clamar na presença de Deus. E Deus ouve. Só que a resposta de Deus, algumas vezes, não é aquela resposta que a gente espera que Ele vai dar. Versos 5 a 11, nós temos a resposta espantosa e completamente desconcertante de Deus ao profeta. No verso 5, Deus começa dizendo que ele responde. Ele vai responder algo que vai deixar todo mundo chocado, todo mundo espantado. As pessoas vão desmaiar quando ouvirem o que Deus vai fazer. Nota no verso 5 e no verso 6. Deus não está dizendo que os caldeus agirão com o seu próprio livre-arbítrio, que eles usarão sua própria livre vontade para fazer o que farão. Não, olha o que o texto diz. Eu realizo. Depois, pois eis que trago os caldeus. Deus mesmo vai fazer. E o que Deus diz para Abacuque que ele vai fazer? Lembra, Abacuque está chocado com o péssimo comportamento do povo da aliança. Abacuque está espantado que o povo da aliança, que alguns anos atrás provou um grande avivamento, não consegue viver à altura das instruções divinas. E o pacto de Deus com o seu povo é quebrantável. Uma vez que Deus entrou na aliança com Judá, essa aliança não pode ser rompida. Deus vai cumprir sua parte da aliança. E a gente lembra ainda de bênção sobre o povo, se o povo ficar firme nas instruções do livro da aliança. Mas, como diz Abacuque, se o povo torcer as instruções da aliança, Deus vai derramar disciplina sobre o povo. Em outras palavras, a aliança vai permanecer. Deus vai ser completamente fiel à sua aliança, ao seu nome empenhado
na aliança estabelecida com Israel e com Judá. Abacuque, profeta, esperava que Deus renovasse essa aliança por meio de avivamento. Mas não. Deus vai disciplinar agora os pecados do povo. A medida dos pecados do povo alcançou um limite. E o que Deus diz que Ele mesmo vai fazer? Ele vai trazer os caldeus, Ele vai trazer a Babilônia, para disciplinar os pecados do povo. Semana que vem a gente vai olhar a segunda queixa do profeta. Abacuque fica horrorizado com o que ele escuta. A Babilônia acabou de chegar no jogo de poder do Oriente Médio antigo. A Babilônia acabou de destruir a Síria e tomar Nínive. A Babilônia agora começa a se despontar como um novo império, império da moda. Irmãos e irmãs, o que Deus vai fazer é trazer um império cruel, mau, para disciplinar os pecados do povo da aliança. A descrição aqui é chocante. A descrição é tão pesada, ou melhor, o que vai acontecer é tão pesado, que Deus precisa usar uma linguagem bem simples para apontar o que vai acontecer. O texto fala que aqueles que vêm como leopardos, como lobos, como águia. Os caldeus, esse império mau, ele virá marchando pela terra para subjugar completamente Jerusalém. A gente vai almoçar daqui a pouco, mas eu não posso poupar vocês detalhes, porque isso é importante para a gente entender o choque do profeta. No mundo antigo não havia a Convenção de Genebra, não havia acordos transnacionais de cavalheirismo no campo de batalha, isso não existia. Quando uma nação como Judá, que já estava federado, aliado à Babilônia, rompia o seu acordo, a nação maior, mais poderosa, no caso da Babilônia, ela se via no direito de vir para subjugar completamente a nação rebelde. As nações naquela época viviam em cidades muralhas grandes, potentes, mais ou menos 9 metros de altura, às vezes 7 metros de diâmetro tinham essas muralhas, e a arte do cerco no mundo antigo era demorada. Jerusalém levou 2 anos para ser tomada, depois de um longo cerco. Quando os exércitos despontavam no horizonte, diante dessa cidade murada, o rei ou o general mandava um ultimato para a cidade, pedindo para que ela fizesse um sacrifício e se rendesse de forma imediata, porque o cerco era custoso. E algumas vezes as cidades não se rendiam, Jerusalém não se rendeu. E aí começava o cerco. Muitas vezes a água vinha de fora da cidade. Então os poços de água minados eram tampados para que a água parasse de vir para dentro da cidade. O cerco estabelecido fechava aquela cidade com mão de ferro, então o alimento parava de entrar dentro daquela cidade. O que acontecer também, para aterrorizar quem estava dentro da cidade, é que os exércitos invasores iam tomando as aldeias ao redor da cidade, iam pegando as pessoas que estavam ao redor da cidade, iam empalando essas pessoas e levantando essas pessoas empaladas com um tipo de floresta horrorosa para impressionar aquelas pessoas dentro da cidade. Em Jerusalém, há o Museu do Rei Sinaqueribe, que na época do rei Ezequias, do profeta Isaías, tentou tomar a cidade, e você tem uma imagem feita naquele museu do que era o cerco, e você tem as pessoas empaladas, as lanças eram enfiadas pelo ânus daquelas pessoas, elas eram levantadas, colocadas diante da muralha. E em reinos pequenos, aqueles que estão dentro da cidade estão vendo seus parentes ali empalados, seus avós, seus primos, amigos de longa data. Ok, aqueles que estão dentro da cidade não têm alimentos mais, não têm água, eles vão definhando, eles têm que começar a apelar para canibalismo algumas vezes, matando primeiro os animais que estão dentro da cidade, depois sacrificando os próprios filhos, ou comendo aqueles que caem mortos pelas ruas. Os que estão cercando a cidade começam a tirar aqueles cadáveres que estavam empalados, apodrecidos, colocam eles em catapultas, começam a jogar isso para dentro das cidades para espalhar tifo e outras doenças. Quando a cidade caiu, depois do cerco, geralmente o cerco chegava no limite tal que quem estava dentro da cidade não aguentava mais, então eles abriam as portas. Por outras fontes, a gente já descobriu que Jerusalém caiu porque alguns edomitas que viram dentro de Jerusalém abriram as portas de Jerusalém para que os babilônios entrassem pela cidade. Quando a cidade cai, as pessoas eram arrebanhadas,
os nobres eram separados do restante do povo. O texto de 2 de Reis, capítulo 25, vai narrar que os príncipes são colocados diante do rei Zedequias, um descendente de Josias. Eles foram todos mortos diante do rei Zedequias. Aquele rei é colocado de joelhos diante da Nabucodonosor. Nabucodonosor se dirige a ele, coloca os 2 polegares nos olhos de Zedequias e espreme os olhos até Zedequias ficar cego. Aqueles que sobreviveram, grande parte do povo, alguns sacerdotes, eram amarrados eram levados de Jerusalém para a Babilônia ou para outra cidade-chave do Império. Era isso que acontecia com a guerra de Seir. E é isso que Deus vai usar para disciplinar os pecados do povo da aliança. São essa nação cruel, horrorosa, que idolatra o seu próprio poder. O texto vai dizer que eles fazem da sua força em Deus, eles cultuam o seu poder. É essa nação que Deus mesmo vai se servir para disciplinar os pecados do povo da aliança. Os pastores viram isso, né? Como é que Deus usa uma nação pecaminosa, uma nação horrorosa, para disciplinar o povo da aliança? Usa uma nação opressora como instrumento de cura e libertação dos pecados que aquela nação cometia, sobretudo dos pecados de idolatria. Você deve notar que não é Deus que infunde o pecado no coração dos caldeus. Os caldeus são pecadores. A gente vai ver no terceiro sermão, em Abacuque 2, 5 a 21, que Deus vai disciplinar os pecados, vai derramar sua ira sobre os caldeus também. Eles subiram da história. Em 2003, na guerra desastrada de George Bush, o que a Babilônia sendo reconstruída por Saddam Hussein acabou sendo destroçado. Tudo que está sendo tentado fazer ali uma Disneylândia para os iraquianos foi bombardeada pelos aviões americanos e ingleses, o que acabou voltando a ser um montão de pedras. A Babilônia desapareceu da história. Mas o que é surpreendente para nós aqui é que Deus está se servindo de gente pior do que o povo da aliança para disciplinar o povo da aliança. Mais uma vez, você precisa notar no texto, se Yahvé diz que é ele que faz isso, do outro lado, ele não coloca o pecado no coração dos caldeus. Os caldeus são pecadores. Mas na sua fúria, na sua loucura, idolatrando o seu próprio poder como se fosse Deus, Deus vai usá-los. Eles são marionetes no plano e no propósito divino, que é limpar o povo da aliança, disciplinar o povo da aliança, que não consegue viver de acordo com as próprias regras, com as próprias instituições da aliança. Isso tem que ficar gravado. Verso 5. Eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e piedosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. No final dessa passagem, o texto diz, verso 10, riem-se de todas as fortalezas, porque abandono terra as conquista. Quem já tem Massada, a última fortaleza dos judeus na primeira guerra judaica, foi conquistada em 73 depois de Cristo. Você lá de cima, você vê uma rampa. Os romanos, para tentar conquistar aquela cidade, eles que eram os grandes mestres de engenharia militar da antiguidade clássica, eles conquistaram a rampa. A Babilônia fazia isso também. Eles ainda não tinham instrumentos forres de cerco. Então a ideia aqui é que eles construíram rampas de terra abatida para subir aquelas muralhas altíssimas e assim invadir as cidades. Como eu mencionei, segundo a tradição, nem precisou fazer isso. Algumas pessoas tão desesperadas, cercadas daquela cidade, carcomida por fome, violência, canibalismo, simplesmente abriram as portas depois de 2 anos, deixaram os caldeus entrarem. O que a gente aprende dessa segunda parte do texto aqui? Primeiro, o texto infunde na gente temor. A gente não está lidando aqui com um cara lá do alto, com um garotão, com alguém que a gente tem familiaridade. Não, a gente está lidando aqui com Yahvé, com o Eterno, com o Criador de todas as coisas, com aquele que tem todo o poder. Lidar com Deus é perigoso. Lidar com Deus não é uma brincadeira de criança. Nós estamos lidando com Deus. O texto aqui infunde a gente, não é medo, porque a gente sabe que Deus que fere também cura. E a gente vai aprender isso mais adiante. O que o texto lembra aqui é que a gente se apresenta diante desse Deus com temor.
Deus que se revela para Abacuque infunde temor na gente. E o temor vem porque nem sempre a resposta que Deus concede para a gente é aquela resposta que a gente está buscando alcançar. Porque Deus é livre. Deus de fato é soberano. Deus não está preso às nossas convenções. Deus não é alguém que a gente possa dar ordem. Não há como ativar Deus por meio de palavras de poder, como as pessoas que são adeptas à mensagem de prosperidade supõem. Eu declaro, eu tomo posse. Deus ri dessas pretensões arrogantes e tolas. Deus age como Ele quer. Deus tem todo o poder. Isso infunde na gente temor. Isso deve levar a gente a literalmente tirar os sapatos dos nossos pés, quando a gente começa a refletir nesse Deus que vem a Abacuque, que vem a nós aqui hoje. Ele é a chama que arde e não se consome, ou que não consome a sarça. Ele é o eterno, Ele é o Criador, Ele é todo bom, mas Ele também reina, Ele é todo poderoso. As ações estão debaixo do controle dEle, estão debaixo do comando dEle. Como eu tentei enfatizar, um outro ponto que eu julgo importante aqui, o texto lembra que Deus usa pecadores, mas não os torna pecadores. O texto não está dizendo que Deus infundiu maldade no coração dos caldeus. Os caldeus já eram maus, eles idolatravam o seu próprio poder, eles celebravam a sua própria violência e brutalidade. Ok? Deus se serve dessa cegueira, dessa sangue assassina, e usa essa sangue assassina segundo o seu bel prazer. A gente vai ver mais semana que vem. Como é que Deus pode ser santo e usar os caldeus? Semana que vem a gente vai nesse ponto. Mas a questão para nós aqui é que Deus usa pecadores, mas não os torna pecadores. Deus se serve desses pecadores sem torná-los pecadores. Um outro ponto que é importante para nós: muito cuidado em interpretar a história. Não só a grande história, mas a nossa própria história pessoal. Muitas vezes, ao enfrentar sofrimento, enfrentar dor, a gente tenta entender esse sofrimento por meio de causa e efeito. Não, isso aconteceu para que talvez aconteça isso, assim, etc, etc. Irmãos, irmãs, muitas vezes o mal, a dor, o sofrimento vai nos atingir igual Jó. Jó não tinha benefício, ou não teve benefício de saber o que aconteceu em Jó capítulo 1, o diálogo entre Jó e Satanás. E o fato de nós termos o capítulo 1 de Jó na Bíblia só torna mais patética ainda as respostas ao dilema que Jó enfrentava, dado pelos seus 3 amigos. Então, a gente tem que tomar cuidado em interpretar a história. Quando nós sofremos, é muito útil suspendermos o julgamento. Não sermos apressados para fazer deduções de causa e efeito. Olha, isso aconteceu porque Jesus está às portas. Jesus pode voltar daqui a um ano. Olha, isso aconteceu porque vai acontecer isso na minha vida. Na verdade, irmãos, irmãs, quando nós agimos assim, nós queremos entrar, nós estamos tentando entrar num campo que não é nosso, que está oculto em Deus, pertence somente a Deus. E na verdade, quando nós agimos assim, nós estamos agindo por falta de fé. Porque parece que somente se nós vermos a razão do nosso sofrimento, a gente consegue passar por meio dele. O que não é o caso. Algumas vezes a gente vai ter que lidar com a solidão, a gente vai ter que lidar com o desconhecido. E a fé consiste em permanecer, como Abacuque, abraçado a Deus, mesmo quando a gente não sabe o que está sendo provado. Por que o câncer veio a mim? Por que eu perdi a família? Por que minha família se desfez? Por que eu perdi o esposo ou esposo? Por que aconteceu assim? Por que eu fui desempregado? Por que eu recebi por que eu fui assaltado e sofri violência na rua? Algumas vezes, talvez a maior parte das vezes, a gente vai saber por que o mal atingiu a gente. E aí, a fé verdadeira, a fé que justifica, como nós vamos considerar semana que vem, consiste em a gente trincar o dente e ficar firme, crendo, mesmo no meio da dor e do sofrimento. Isso lembra uma famosa história contada por Elie Wiesel, no seu livro À Noite. Ele foi um sobrevivente de campo de concentração. Ele conta que 3 judeus tentaram fugir do campo durante a noite na Polônia e acabaram sendo capturados. E os 3 foram levados diante de todos os judeus do pavilhão. Eles tiveram que ficar de pé ali no pavilhão no meio do inverno, e os 3 foram enforcados. Eles subiram no caixote, colocou-se uma corda no pescoço deles, e veio lá o soldado TSS chutando os caixotes ali. Só que entre os judeus havia um menino de 11 anos, magérrimo. E Elie Wiesel conta
que enquanto os outros 2 judeus adultos morreram imediatamente, aquele menino foi lentamente sufocado, horas no meio do inverno, e todos os judeus no campo de detenção, no campo de concentração, de extermínio, tendo que olhar aquele judeu sendo enforcado, aquele jovem, aquele menino. E alguém me pergunta: onde está Yahvé? E no meio da multidão, e outra pessoa responde: Yahvé está onde ele sempre esteve, com aquele que sofre. Esse é o ponto de Abacuque. Enquanto Deus diz que vai trazer os caldeus, o que baralha tudo que Abacuque sabe a respeito de Deus na cabeça dele, Abacuque continua lutando com Deus, agarrado a Deus, porque o justo, pela fé, viverá. 2 últimos pontos para nós encerrarmos. Deus disciplina aqueles que amam. A gente aprende isso em Hebreus capítulo 12, versos 4 ao 8. Quando Deus ama alguém do seu povo, quando Deus ama o seu povo, Ele disciplina o seu povo. Quando não há disciplina, é sinal que ali não há quem é amado por Deus. Quando nós provamos a dura disciplina de Deus, seja no âmbito da família, profissão, seja no âmbito da nação, a gente tem que lembrar que, em vez de blasfemar contra Deus e xingar Deus, a gente tem que botar a mão na boca e lembrar que a gente não é bom. Essa é uma pegadinha que algumas vezes o ateu levanta diante dessa questão do mal. Por que o bom sofre? Quem é bom? Por que o justo sofre? Quem é justo? Só Deus é bom, só Deus é justo. O sofrimento é parte da Constituição humana, é parte da natureza humana, da nossa natureza caída. Agora, para nós cristãos, quando o sofrimento nos atinge, além de nós refrearmos nossa língua para não falarmos de Deus que não convém, a gente pode lembrar que quando esse sofrimento vem a nós, é sinal de que Deus está disciplinando a gente. Nós somos ovelhinhas, e ovelha é um bicho inteligente. Quem já trabalhou no campo sabe disso. Ovelha não é nada inteligente. Não pensa que nós somos chamados de ovelhas, porque ovelha é um bicho fofinho, bonitinho, não tem nada a ver. É porque ovelha é um bicho cabeçudinho, meio burrinho ovelha. Então, algumas vezes, como supremo pastor, Deus precisa quebrar nossas perninhas. O pastor, para disciplinar a ovelhinha, para não permitir que ela caia na abismo, às vezes quebra a perninha da ovelha. A mesma coisa Deus com a gente. Deus vem e nos disciplina. Ele nos disciplina porque nos ama. Conversando uma vez, no Ministério Pastoral, aconselhamento pastoral, uma jovem senhora veio conversar comigo, ela havia sido traída e abandonada pelo marido. E ela ficou muito mal com isso. E o ponto dela é: por que Deus permitiu? Porque o ex-marido dela agora estava com outra pessoa, aparentemente feliz, aparentemente bem, foi recebido em outra igreja. Por que Deus não agia? Então eu abri Hebreus 12, versos 4 e 8 para ela, pedi para ela ler e perguntei: a quem Deus disciplina na passagem? Deus disciplina aquele que ama, aquele que Ele ama. Aí eu perguntei: o seu ex-marido está sendo disciplinado? Não. Será que Deus ama o seu ex-marido? Aí ela: eu estou sendo disciplinada. Isso é sinal que Deus me ama. A disciplina de Deus é a forma de nos depurar. E a gente vai tratar mais disso semana que vem. E por último, por mais chocante que possa ser, tudo ocorre para a glória de Deus, para o bem dos seus eleitos, para o bem da sua igreja. Nós vamos ver isso, especialmente no capítulo 3 de Abacuque. Quando Deus age, por mais surpreendente que seja a ação de Deus, o que tem em vista é a glória do seu nome, é que todos os confins da terra louvem o seu nome, não só a sua justiça, mas a sua graça, e o seu povo seja de fato edificado, seja depurado, o seu povo seja santificado.